minha esquerda, a professora Maria Rosário Gama, que é bastante conhecida pela Associação dos Pensionistas Aposentados, Pensionistas e Reformados, APRE, como expressão de... exatamente, de basta, no bom sentido, que tem também um grande trajeto, penso que também iniciou em 2012 a sua caminhada e que hoje em dia tem uma franca expressão a nível nacional como um movimento, um dos maiores movimentos coletivos deste grupo das pessoas de idade avançada. Eu passaria já de imediato a palavra à professora Maria Rosário Gama para ela, de viva voz, falar um pouco do projeto e do trabalho que Então, muito bom dia. Hoje é quase boa tarde, porque saí de Coimbra às 6 e pouco da manhã. E, portanto, já estou na minha hora da sexta. No papel, neste documento que nos deram com o programa, está lá a professora doutora. Eu não sou professora doutora, sou licenciada em Biologia e cheguei agora à conclusão que já estou na fase do declínio cognitivo, porque tenho 77 anos, portanto estou no grupo dos 75 a 84. Bom, eu vou pedir aqui ajuda a Miguel, vamos pôr aqui se faz favor. A nossa associação, a APRA, é uma associação criada em 2012 e foi na sequência de uma medida governamental que era instituir uma contribuição chamada de solidariedade, que não era solidariedade nenhuma, e que nos ia retirar uma parte da nossa pensão. Então, achámos que era importante haver uma associação de defesa dos direitos, lá em cima, a última, de defesa, de defesa dos direitos dos CEF, isso, e agora o Costa. Depois temos que subir isto. Tenho que ajudar depois a subir isto. Defesa dos direitos desta população, aposentados, é o A da APRE, que são aquelas pessoas que eram funcionários públicos e, portanto, recebem pela Caixa Geral de Aposentações. Depois pensionistas, que são os que não são funcionários públicos, são os que recebem do Centro Nacional de Pensões, e reformados, que era a designação que se dava aos militares, mas que agora é genérica e nós falamos de reformados de um modo geral, não é? Portanto, nós somos reformados. Depois, nós temos uma atividade nacional e internacional. A atividade nacional, eu pedi até para publicarem, fazer uma fotocópia do exemplar das nossas notícias, com que comunicamos mensalmente com os nossos associados. Essas notícias que nós já aí na vossa pasta, precisamos de uma lupa, eu já preciso, mas estas notícias são, têm sempre o editorial escrito por mim, porque por enquanto sou presidente, mas já queria deixar de ser, e depois tem notícias das delegações que nós temos e das atividades que são feitas nessas delegações. Portanto, em Lisboa temos uma delegação, quem quiser, ainda não há aqui ninguém reformado, mas se houvessem reformados podiam se associar, em Lisboa, no Porto, em Coimbra e em Faro. E ainda em Setúbal, temos várias delegações. Então as pessoas, quando têm todas as atividades que desenvolvem, mandam para as notícias e nós divulgamos, para ver se entusiasmamos todos a fazer o mais possível. Portanto, temos aqui, por acaso está aqui a coordenadora da delegação de Lisboa, que é super ativa, espetacular, e portanto desempenha isto muito bem, das diferentes atividades. Agora, eu trago aqui dois projetos. Há nestas notícias, há sempre a colaboração de dois associados, um homem e uma mulher, ou então, quando não conseguimos falar os dois, pelo menos do associado A, que é o Tem a Palavra, fazer sua justiça sobre o tema que dizem respeito aos velhos. Eu gosto da palavra velho, prefiro velho e idoso. E eu explico sempre porquê. Porque velho é que é aquilo que resulta do envelhecimento. Envelhecer é tornar velho. E nós começamos a envelhecer ainda no útero materno, não é? Portanto, vamos desenvolvendo, vamos sempre envelhecendo. E é bom, porque já cheguei aqui aos 77. Aqui já cheguei. Portanto, temos essa atividade nacional. Eu depois, se tiver tempo, mostro uma atividade que estamos a desenvolver agora a nível local, que é o Conta-me Como Foi. Internacionalmente, temos participado em projetos
E este é um projeto de reivindicação dos direitos e de combate ao idadismo. Vocês ainda não sentiram na pele, mas eu já senti muitas vezes e combato. Às vezes estou num sítio qualquer onde vou fazer um pagamento e as pessoas já estão a gritar: "Oh, isso é tanto!" Digo: "Calma, eu ouço bem, não preciso." Presumo é que por causa da minha idade já sou surda. Eu falo logo porque era professora, não é? E portanto os professores habitualmente falam alto. Mas não sou surda, quer dizer, um bocadinho já. Portanto, este projeto do idadismo, combate ao idadismo, é um projeto que foi desenvolvido, já foi desenvolvido, teve o financiamento de uma plataforma europeia onde há milhões de associados da Europa, muitas associações com apoios monetários que nós não temos, portanto nós vivemos das cotas dos nossos associados, já só para vocês perceberem como é que vivemos mal, são 20 euros por ano, 20 euros por ano. Bom, e então, o que é que nós fizemos neste projeto? Semear um futuro para todas as idades, cuidar do presente e preparar o futuro. Foi aqui uma coisa que já foi referida, que é preciso preparar. E os jovens e as jovens que estão aqui nesta sala, bem precisam começar a preparar a vossa reforma antecipadamente, não é? E agora cada vez mais, embora tenham cuidado, porque às vezes aparecem por aí umas notícias que não são de levar a sério. Houve aí um relatório que é o Aging Report, que diz que as pessoas daqui por uns anos vão ter só 40% da pensão em relação àquilo que é o vosso salário. Isso é mentira. Isso é tirar nos olhos. São as notícias da Europa, mas não é verdade. Nós tivemos há pouco tempo uma sessão pública da Praxis em que foi desmontada esse relatório do Aging Report. Andam a assustar as pessoas. A Segurança Social tem um bom excedente. Bom, então o que é que fizemos? Nós continuamos a combater o idadismo, que é o preconceito contra a idade. Fizemos sessões de divulgação e debate sobre o manifesto, que é o Manifesto da AIDS, exatamente aquele que manda combater o idadismo, que promove o envelhecimento ativo, mas principalmente participativo, porque eu quando falo em envelhecimento ativo, imagina só para fazer ginástica. Não, calma. O envelhecimento é participativo, é o que nós queremos, que é participar em todas as decisões que nos dizem a respeito. Eu não aceito, por exemplo, que haja uma autarquia qualquer que diz assim: vamos colocar aqui uns bancos para as pessoas idosas. Para já não gosto da palavra idoso. E então resolvem eles como é que é o banco, sem perguntarem se aquele banco dá ou não dá jeito. A mim, por exemplo, pode não me dar jeito um banco sem custo. Pode não me dar jeito. E também pode não me dar jeito um banco de pedra. Posso preferir de madeira, mas não perguntam nada. Portanto, nós queremos participar na atividade, em tudo aquilo que nos diz respeito. É investimento participativo. E depois combater, de facto, o idadismo. Fizemos reuniões, participámos 280 pessoas, sempre mais mulheres do que homens, e aqui também, nesta sala, vê-se, mais mulheres que homens. Fomos ao Parlamento Europeu falar com os eurodeputados para ver se eles se interessavam por um combate ao idadismo em toda a Europa, porque ele existe, e depois publicámos um livrinho, já não está aqui, um livrinho que é este, isto é não sei como é que isto chama. Que é o Semear um Futuro para Todas as Idades, Cuidar do Presente e Preparar o Futuro. O que é que isto tem? Isto tem exatamente as contribuições que nos deram à APRE durante as sessões que fizemos. Eu acho aqui muita piada a uma lista de atitudes típicas do preconceito idadista. Por exemplo, eu já falei aqui daquele de ser surda, o idadismo do ainda. Quando alguém me pergunta: olha, mas ainda é capaz de, sei lá, subir as escadas sem se agarrar o corrimão? Ainda é capaz de ver sem óculos? Portanto, é o idadismo do ainda. Não sei se já uma vez repararam, ainda é capaz de... e, portanto, nós fazemos esse grande combate. Por exemplo, sei lá, sabem que há muitas coisas que nós fui rejeitado com um pouco atrativo devido à minha idade, fui tratado com menos dignidade e respeito por causa da minha idade, foi-me negado tratamento médico por causa da minha idade, ou então, olha, está doente, mas isso é normal na sua idade. Portanto, tudo isto são preconceitos e conquistas que nós temos aqui neste livrinho. Então, publicámos. E aqui, algumas conclusões. Através deste projeto, a APRE contribuiu para o reforço...
Pronto, isto é importante, eu não vou ler porque eu não gosto, eu como professora não usava texto, só usava imagem. Mas agora, para aqui falar, tinha que ser assim. Isto foi muito importante, nós divulgámos, continuamos a combater o idadismo e achamos que é um combate que todos devemos participar. Pronto, eu vou acelerar porque eu... Agora vou falar num projeto internacional que estamos neste momento a desenvolver. E convidamos, por exemplo, a doutora Luísa, a doutora Margarida, a doutora Luz, se quiserem participar neste projeto, eu fico com os vossos endereços e mando-vos como é que se participa. Então, este é um projeto estratégico. Isto é um projeto de litigância estratégica, que está a ser desenvolvido simultaneamente em vários países europeus. Eu disse-vos que a nossa associação é a defesa dos direitos, portanto é essencialmente isto que estamos a tratar. Então, o que é isto? Portanto, isto está aqui um consórcio das organizações da Polónia, do Chipre, e depois, o que é a litigância estratégica? Que é o nosso projeto que estamos a desenvolver agora. Portanto, isto é assim, há um caso concreto, por exemplo, não alugam um apartamento por causa da idade, ou, por exemplo, já não se fazem os seguros por causa da idade, ou, por exemplo, muitas coisas que não fazem já por causa da idade. Um contrato de leasing, não fazem por causa da idade. O aumento quando nós fazemos um empréstimo para comprar casa, se esse empréstimo ultrapassar os 70 anos, a partir dos 70 anos aumenta. E aumenta muito, portanto, para quem faz empréstimo. Então, a idade é determinante. E há muitos casos que podem ser combatidos. Agora, eu não vou sozinho ao tribunal para apresentar o meu caso. Então, o que é que se pretende? Esta metodologia identifica casos concretos que evidenciem práticas recorrentes da discriminação, demonstrando a existência de potenciais violações de direitos fundamentais. Isto pode ser feito, já foi feito num país destes, em relação aos jovens deficientes, mas agora estamos a aplicá-lo às pessoas mais velhas, deficientes ou não deficientes, às pessoas mais velhas, que é exatamente a não discriminação em função da idade. Então, recorre-se ao sistema judicial para além da defesa dos casos individuais expostos, para provocar mudanças mais amplas no direito e nas políticas públicas. Isto já foi conseguido em alguns países e nós queremos que seja conseguido aqui. Nomeadamente a questão dos empréstimos e dos seguros de vida. Pode subir um bocadinho, se faz favor? Desculpa lá estar aqui onde eu sabia. Não, é atrás. Eu estava a dizer subir. Isto promove nós queremos que promovam mudanças sistémicas no âmbito da proteção dos direitos e da justiça social e, portanto, estende-se a campanhas de comunicação, que é a prova que vamos a fazer. Eu já falei disto na televisão, porque normalmente, às vezes, quando tenho coisas para dizer, digo para lá, para a Praça da Alegria, que tenho coisas para dizer, e eles dizem, então venha cá. E eu explico, já fui explicar isto. Bom, então, o que é que nós fazemos? Não, pode só baixar mais um bocadinho. Eu não quero estar aqui a chatear as pessoas. Portanto, há uma falta de informação sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia entre as pessoas mais idosas. Existe um fenómeno de discriminação com base na idade, todos sabemos. Há pouca denúncia dos casos de discriminação, é isso que eu agora estou aqui a fazer, denunciar alguns, mas há pouca denúncia de violação. A jurisprudência sobre os direitos das pessoas mais velhas é limitada e nós queremos alargá-la, esta jurisprudência, e precisa de leis e jurisprudência tendenciosas. Agora, o que é que podemos fazer? Nós já fizemos a primeira fase, que foi identificar casos concretos. Identificámos junto de várias pessoas casos concretos de violação dos direitos e, portanto, estamos a fazer isto. Exercício de mapeamento, pesquisa documental, entrevistas e grupos locais. Pronto, isto é o que estamos a fazer. E a capacitação da sociedade civil para utilizar a litigância estratégica. Pronto, esperamos os resultados que estão ali. Se quiserem ler, não vou ler, se é para acelerar. Se alguém quiser participar nestes grupos locais, só tem que dizer que eu quero. A doutora Maria da Luz Cabral recebe, pergunta quem é que quer, e depois manda-me os mails e eu mando o convite para participarem nestes grupos, que eu acho que isto vai ser muito interessante, penso eu. Pronto, isto são cartazes que foram feitos para uma apresentação, porque nós estamos envolvidos neste projeto. Finalmente, e agora é que ela conta-me como foi, se não se importa. Finalmente, já estou a passar o meu tempo, não estou? Pronto. Finalmente, achamos agora, nós estamos a fazer em Coimbra uma intervenção junto das escolas
como-nos. Portanto, nós não falamos só para as pessoas mais velhas, gostamos muito de falar para os netos e gostamos de falar para os jovens que bem precisam. E neste momento, achamos que era muito importante levar às escolas alguma ideia do que era viver antes do 25 de Abril. Isto porquê? Porque achamos que está a haver tendência para regressar. E nós não queremos. Então, as escolas aceitaram. Agora voltei ao meu papel de professora e já fomos fazer isto a várias turmas, dizer como é que era. E eu fiquei impressionada, porque só uma turma de Humanidades do 10º ano é que conseguia reproduzir alguma coisa sobre como é que era viver antes do 25 de Abril. O que é que era? O que é que não se podia fazer? E eu acho que todas as pessoas que são jovens, todas as pessoas que estão nas escolas, porque faz falta, na educação para a cidadania, faz falta haver quem diga o que era, para não se querer voltar àquele local. Então agora isto é o PowerPoint, mas vou passar rápido. O tempo é que tudo era proibido. Onde é que se passa? Também sei que era. E então, os alunos gostam disto, gostam de saber o que era proibido. Eles gostam principalmente que não se podia beijar na rua, não se podia discordar, não se podia votar, não se podia fazer nada. Pronto. Eu vou passar isto rápido, só para ficarem com uma ideia. A questão de só haver um partido único, a censura, não podíamos ter os jornais que queríamos. Eu era professora, uma vez levei para a minha escola, porque eu sou professora já há muitos anos, tenho 77, levei para a minha escola uma revista que estava proibida, que era o professor. O diretor chamou-me logo e diz: olha, tira já essa revista, eu tenho que lhe dar informação sobre o seu procedimento aqui. Não podíamos ler os livros que queríamos, não podíamos, o teatro era censurado, penso que já ouviram falar no lápis azul, estou a falar para os mais novos, o lápis azul era um lápis que cortava metade das notícias que não podiam ser publicadas, e está ali a garrafinha da Coca-Cola, que era proibida. Não se podia beber Coca-Cola, era proibido, porque vinha lá no sítio. Isto é verdade. Eu vou passar mais rápido. A polícia política, isto é terrível. Aqui está esta imagem aqui, é do campo do Tarrafal, que era a frigideira por onde iam os presos políticos e ficavam ali. Se quiserem depois mais informação, procuram na internet. Aqui era a guerra colonial. Muitos jovens da vossa idade foram para a guerra colonial, muitas mães perderam filhos, muitos jovens perderam a vida, muitos vieram de lá estropiados, sem pernas, sem braços e cegos, e portanto a guerra é sempre um grande drama. A falta dos direitos laborais, e eu fui buscar estas duas fotografias, que isto é de uma crise que eu vivi em Coimbra, a crise académica de 69, foi aqui que foi o meu 25 de Abril, foi aqui que eu tomei consciência da justiça e do que é, porque eu venho de uma família conservadora, sabe, alentejana, e eu aqui, foi a primeira vez que fiz greve. Isto era o ambiente em Coimbra, na faculdade, quando eu tinha 19 anos, era assim. Pronto, a desigualdade, Deus, Pátria, e era a trilogia de Salazar. Depois aqui a pobreza, imensa, e depois várias frases. Eu não vou passar isto porque é para a doutora Diolinda falar, mas pronto. Olha, enfermeiros, telefonistas e engenheiros da TAP não se podiam casar, e as professoras tinham que ter uma autorização especial. Imaginem, vocês novas, se nenhuma destas profissões não podiam casar. Depois não era permitida a discussão de ideias, era uma coisa desgraçada. E esta, uma licença para usar isqueiro. Isto é de gente louca, mas era assim. Uma mulher para viajar precisava de autorização escrita do marido, estava feita, porque eu adoro viajar. Pronto. As saias de raparigas eram medidas à entrada da escola, não se podiam ver os beijos, nem se usava calças. Bom, então, mais nada. Era assim, uma desgraça. Eu não vou pôr aqui isto tudo porque não quero perder aqui muito tempo convosco, era só para vos mostrar. E os alunos das escolas gostam de ver isto, gostam de ver, gostam de saber. Nós andamos mais devagar. Eu faço esta parte introdutória de como era, e depois vai um colega meu da APRE, que é o vice-presidente, vai levar uns artigos da Constituição, nomeadamente o artigo 13, onde é falado da não discriminação, em função da idade, em função do sexo, em função da religião, que é muito importante agora, como sabem, há grandes perseguições das escolas, até nas escolas, não é? Contra a cor, contra a pobreza, portanto há muita desgraça. Portanto, é isto. E veio o 25 de Abril, a tal madrugada, que eu esperava o dia inteiro
Eu acho que eu vou acabar com isto e já me estou a arrepiar porque eu vivi intensamente esta data. Obrigada.